Lucas capítulo 11, continuamos tentando compreender mais profundamente as palavras do Mestre Jesus. Vamos continuar falando sobre Lucas capítulo 11, uma pequena parábola apresentada por Jesus. Tenho certeza que ela tem ensinamentos profundos e importantes para nós. Vá abrindo a tua Bíblia. Se não acompanhe no telão, antes de ler nós vamos orar, pedindo que o Senhor nos abençoe nesse momento. Querido Deus, obrigado por esse momento que o Senhor nos dá, que não desperdicemos esse tempo com pensamentos errados, que não joguemos fora esse tempo que nós queremos dedicar ao Senhor. Te peço que o nosso coração esteja focado a compreendermos a Tua Palavra, que não haja impedimentos emocionais, psicológicos, sentimentais, mas que, enfim, o nosso coração esteja aqui, Senhor, aqui contigo. Que a nossa percepção a respeito da Tua presença, da ação do Teu Espírito em nós nesse momento seja muito maior do que ela é quando nós estamos no nosso dia a dia. Escolhemos esse momento para percebermos de uma forma maior a Tua presença. Escolhemos esse momento para nos aprofundarmos na nossa relação contigo. E que não seja desperdiçado esse momento. Nos ajuda, traz a Tua palavra, nos esclarece a Tua vontade. Eu te peço Teu socorro e misericórdia para que eu tenha a capacidade de conversar com os meus irmãos sobre essas coisas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Lucas 11:33. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fique escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os teus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas, quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado, para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, em nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Jesus continua falando aos fariseus que questionaram a sua messianidade. Após ele ter expulsado o demônio de um homem surdo, mudo, um sinal grandioso e profundo da sua messianidade, mas questionado pelos fariseus que pedem um sinal maior. Falamos isso semana passada. Queriam alguma coisa mais visível, mais poderosa, na verdade só para justificar o fato de não acreditarem que Jesus era o Messias e de atribuírem o poder de Jesus a Beelzebu. Olha o que acontece com alguém incrédulo. É mais fácil ele dizer que Jesus operava por Beelzebu, pelo próprio diabo, do que reconhecer que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Então, o contexto da nossa conversa continua dentro desse embate entre Jesus, desse diálogo entre Jesus e os fariseus. E essa é uma pequena parábola apresentada por Jesus, como ele sempre fazia, usando figuras de linguagem que eram simples e comuns naquela época. Você vê que Jesus sempre usa coisas básicas, luz, trevas, coisas que são fáceis de entender. Aliás, essa era a ideia de Jesus, trazer entendimento, e usava esses instrumentos facilitadores para que as pessoas pudessem compreender melhor ainda o que ele queria dizer. O primeiro versículo que nós lemos, ele fala justamente sobre isso, sobre a se acender uma candeia e colocar em um lugar onde ela possa iluminar o ambiente. Veja que é um raciocínio lógico e verdadeiro. Ninguém pode pegar uma lâmpada, se a pessoa quiser clarear o ambiente, e colocar debaixo de alguma coisa. Muito pelo contrário. Quando queremos iluminar o ambiente, colocamos aquela lâmpada, aquela candeia, aquela luminária, aquele abajur, seja lá o que for a fonte de luz, em um lugar que possa atingir o ambiente por completo. Jesus está se referindo a si mesmo. O que os fariseus queriam fazer?
escurecer a luz de Jesus, impedir que a luz de Jesus brilhasse, que ele se revelasse através da sua palavra, que ele alcançasse as pessoas e anunciasse o reino que ele estava trazendo através da sua vinda, da sua morte e da sua ressurreição, o reino que estava começando, se iniciando com a própria chegada do Messias. Eles não queriam isso, e Jesus está apontando para esse caminho. Ninguém coloca uma candeia debaixo de uma vasilha, tem que brilhar, para que todos aqueles que estão naquele ambiente sejam atingidos por aquele brilho. No versículo 34, que é o segundo versículo do texto, diz assim: os olhos são a candeia do corpo. A Bíblia judaica diz assim: lâmpada do seu corpo é o olho. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz, mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. O primeiro versículo é mais fácil de entender, mas esse versículo a gente precisa gastar um pouquinho de tempo aqui para entendê-lo melhor. Jesus está querendo dizer uma coisa que é óbvia, mas que nós muitas vezes não percebemos. A luz só tem um verdadeiro efeito para guiar alguém quando os olhos daquela pessoa são bons. Para uma pessoa que tem uma deficiência ocular, tem uma cegueira, que tem alguma dificuldade para enxergar, a luz não faz diferença para ela, porque os olhos daquela pessoa captam a luz de uma forma limitada e não influenciam na própria caminhada na vida da pessoa, no jeito que ela se relaciona com as coisas. Ou seja, a pessoa recebe a luz, mas não absorve a luz, porque os seus olhos estão comprometidos. A luz chega ao corpo através dos olhos. Quem é que interpreta a luz? Os olhos. Precisamos de óculos para melhorar a nossa forma de interpretar o que a luz nos mostra. Já não consigo mais dirigir à noite sem óculos. Se estiver chovendo, então, sai de perto, porque é um desastre. Preciso dos meus óculos. Preciso interpretar o que a luz me mostra de maneira adequada. Portanto, não basta só que a luz chegue às pessoas. Os olhos daquelas pessoas, das pessoas atingidas pela luz, precisam ser bons. Aí é que entra o detalhe da relação de Jesus com os fariseus. Jesus estava brilhando, fazendo o seu ministério, pregando, fazendo sinais, mostrando: olha, eu sou o Messias, prometido de Israel, brilhando, a luz de Jesus brilhava. Mas o que acontece é que os olhos daqueles homens eram obscurecidos. Os discípulos tinham os olhos melhores, compreenderam, enxergaram Jesus, mas os fariseus não. Por mais que a luz brilhasse, a interpretação deles era sempre equivocada. Poucos entre eles se redimiram disso. A Bíblia nos fala sobre Nicodemos, José de Arimateia, algum outro ali no meio, mas pouquíssimos. Toda aquela cúpula de Israel, religiosa, e também o povo de modo geral, não conseguiam enxergar Jesus da maneira adequada, e a luz que brilhava de Jesus era por eles mal interpretada. Essa maneira de Jesus apresentar esse problema, essa cegueira ou essa deformidade ocular, é uma linguagem usada, na verdade, por todas as culturas. Você vai ler alguma coisa sobre outras culturas, você vai encontrar histórias sobre isso. Porque a cegueira, ela representa justamente isso, essa dificuldade de enxergar a coisa da maneira correta. E também, isso acontece na Bíblia. Veja você, por exemplo, Velho Testamento. Isaías 6,10, diz assim: Isaías, faça com que esse povo fique com a mente fechada, com os ouvidos surdos e com os olhos cegos, a fim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender, pois se pudessem, eles voltariam para mim e seriam curados. Isaías, então, apresenta essa situação do povo de Israel através de uma metáfora muito parecida com a de Jesus. Lá em Ezequiel 12, capítulo 12, versículo 2, diz assim também: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. No Velho Testamento, essa figura de linguagem a respeito da cegueira de Israel, ela apresenta o quê? A rebeldia de Israel. Não querem ver quem eu sou, não querem me amar, não querem me servir. E lá no caso de Israel, era uma coisa muito séria, né?
eles tinham sinais grandiosos como aqueles que os fariseus pediam a Jesus, mas nem assim serviam a Deus adequadamente. Essa ideia metafórica a respeito de cegueira, ela continua no Novo Testamento. É claro, porque a tradição judaica levou Jesus a usar esse tipo de metáfora. Aliás, não só ele, mas em alguns outros diálogos do Novo Testamento, você encontra também esse tipo de padrão, esse tipo de linguagem metafórica. Marcos 4,12 diz assim: essas pessoas são assim, seus olhos estão abertos, mas não veem nada. Seus ouvidos estão abertos, mas não entendem uma palavra. Recusam-se a voltar-se para Deus para receber perdão. A multidão não compreendia a mensagem de Jesus porque também tinha os olhos obscurecidos. E Jesus então cobra isso dos seus discípulos. Marcos 8,17. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Resumindo, passando por essa análise rápida que a gente fez aqui, nós aprendemos o seguinte: precisamos ter bons olhos. Precisamos de bons olhos. Aí você vai me dizer, mas o que isso quer dizer? Ah, tem mais coisa para a gente aprender. A tradução mais adequada desse termo olhos bons pode ser olhos simples. No grego clássico, o vocábulo era usado para significar simplicidade de propósito ou de intenção. Olhos simples, simplicidade de propósito ou de intenção. Olhos que enxergam uma coisa só também. Olhos que têm uma única visão, um único ponto, que não vem mais de uma imagem. Seu foco está em uma coisa só. Portanto, ter olhos bons é alguma coisa que a gente começa a compreender. Olhos simples de propósito, olhos simples de atitude, de intenção, olhos que enxergam uma coisa só. Quando nós olhamos para aqueles fariseus, percebemos que essa não era a realidade deles. Os fariseus tinham uma visão dupla. Eles tinham uma visão dupla sempre. Sabe aquele ditado, frito o peixe, olha o gato? Os fariseus faziam isso sempre, olhando uma coisa e outra ao mesmo tempo, olhando o céu e olhando a terra, olhando o espiritual e olhando o material. A gente tem certeza disso quando nós olhamos esse mesmo texto lá em Mateus. Você sabe que os textos muitas vezes são repetidos dentro dos evangelhos, e lá em Mateus você encontra essa mesma parábola falada por Jesus. Ela está no capítulo 6. E antes de Jesus começar a falar essa parábola, ele diz assim no versículo 21, 6:21, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E aí ele fala essa parábola dos olhos. O que é que Jesus está fazendo lá em Mateus? Ele está combatendo a avareza, o apego ao dinheiro. E aí ele apresenta essa parábola ali no meio do Sermão do Monte. Ele está condenando a avareza. Aliás, na Bíblia judaica, quando a gente lê essa mesma parábola, o termo olhos bons aparece como olhos generosos. Ou seja, Jesus está denunciando algo que ele enxergava claramente no comportamento dos fariseus, um olhar duplo, terra e céu, material e espiritual. Nunca alguma coisa só voltada para o espiritual, sempre voltada também para o material. Os fariseus, eles transformaram a religião de Israel num verdadeiro drama mundano, material, humano, terreno. É o que eles fizeram. A estrutura de Israel, a estrutura religiosa de Israel era completamente comprometida. Tinha dinheiro envolvido, tinha poder envolvido, sabe aquela coisa assim, feia mesmo. Por isso que Jesus entra lá no templo e com a zorrague faz aquela bagunça, expulsa todos de lá e diz: a casa do meu pai não pode ser transformada em casa de negócio, porque eles faziam isso, vendiam o sagrado. Tem gente que lê esse texto e acha assim: não pode ter cantina na igreja. Então,
não pode vender CD na igreja. Não, não é isso, irmão. É a venda do sagrado. Eles vendiam o sagrado e negociavam com as pessoas a compra dos animais que seriam sacrificados e atrelavam a liberação do perdão pelo sumo sacerdote à compra lá do animal ali dentro da estrutura que eles criaram. Alguma coisa meio parecida com o que a gente vive hoje. Se você não der a sua oferta, você não vai prosperar, você não vai ser abençoado. Isso é religião, puramente. E eles tinham esse viés, esse jeito de interpretar as coisas. Eles sempre olhavam para o benefício que eles teriam. Eles olhavam para si e eles desejavam possuir as duas coisas, o espiritual e o terreno. E Jesus diz para eles: não é possível servir a dois senhores. Vocês precisam ter um olhar único, simples, singular, único. Era isso que Jesus cobrava e denunciava, melhor dizendo até, no comportamento daqueles homens. Penso que é importante então nós olharmos para tudo isso e percebermos que eles interpretavam o que Jesus dizia com essa lente, com esse olhar que transformava a luz em trevas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Jesus fez todos os sinais que ele poderia e deveria fazer para se apresentar a Israel. Todos. Até aqueles que eram esperados pelo Sinédrio e só o Messias podia fazer. Falou coisas incríveis, curou pessoas, libertou gente de demônios. Mas qual era a interpretação dos fariseus? Sempre era a pior. Ah, ele expulsa demônio? Mas isso aí é Beelzebu. Como assim? Está dizendo que é maior que Moisés? Não existe. Sabe aquela interpretação que faz a luz se transformar em trevas? Chegava a eles a luz e eles, na hora, os olhos, o olhar deformado deles, transformava aquilo em trevas. Esse é o cuidado que nós precisamos ter, e creio que é para isso que Jesus nos aponta. Qual a interpretação que os meus olhos têm dado à luz de Jesus que brilha a mim, que vem até mim? A revelação que ele faz de si mesmo através da sua palavra hoje para nós. Como eu interpreto a palavra que traz a luz de Jesus até mim? Como é que a luz de Jesus tem entrado em mim? Limpa ou distorcida? Uma visão só ou duplicada, como os fariseus viviam? Como nós interpretamos, enxergamos e vemos o reino de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo? Talvez a gente ainda tenha sintomas parecidos com os dos fariseus, sintomas iguais aos deles, um olhar duplicado. Porque muitas vezes a gente quer transformar o Evangelho em alguma coisa que atenda aos nossos interesses. Um pé na terra e um pé no céu. Um Evangelho de interesses pessoais, onde Deus me serve, não sou eu que sirvo a Ele. Onde o Evangelho deve atender, uma visão onde o Evangelho deve atender às minhas necessidades. Deve satisfazer os meus desejos. Deve me servir. Essa é uma visão muito parecida com aquela que os fariseus tinham. Será que nós não temos andado assim? Será que nós não temos permitido que o Evangelho se transforme de luz em trevas? Por essa maneira que nós muitas vezes interpretamos a Ele e o enxergamos. Um olhar muitas vezes também duplicado, quando nós olhamos unicamente para o mal e perdemos a singeleza do bem. Sabe aquela coisa de você acreditar mais, de você até ser um pouco mais romântico e crer que Deus faz e opera na vida da gente do jeito que Ele quer, e crer que Deus pode usar as pessoas para nos abençoarem,
e na nossa relação sermos abençoados. Estou falando daquele olhar que sempre nos dirige para o mal. Aquele olhar de julgamento, aquele olhar de questionamento, aquele olhar de incredulidade. Agora há pouco falei a você sobre a exploração espiritual que muitos de nós vivemos, o assédio espiritual que muitos de nós vivemos, e quero dizer a você, tome cuidado, porque um dos instrumentos para nos transformar em pessoas que não acreditam mais nas coisas espirituais, e não acreditam mais nas pessoas, é esse jugo, é essa exploração espiritual que muitos de nós sofremos. Nos tornamos secos, analisamos as coisas sempre do lado humano somente. Nos esquecemos do evangelho da graça e do amor de Deus que nos envolve. E o nosso coração sempre tendencioso ao mal. Quando eu olho para a figura dos fariseus, eu enxergo isso. Homens com uma tendência maligna, com o coração cheio de mal. Tudo que era interpretado por eles era interpretado de forma maldosa. Será que nós não temos andado desse jeito também? Salmo 139, versículo 23 nos diz: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e me dirige pelo caminho eterno. Avaliação constante, limpeza de coração, ser mais simples, ser mais fácil, ser até mais romântico, ser até mais ingênuo, se essa é uma boa palavra para nós usarmos aqui. Precisamos disso, irmão, porque o evangelho requer isso. Para nós vivermos a luz e recebermos a luz verdadeira de Jesus, precisamos nos voltar para isso. Talvez uma outra coisa que deforme a nossa forma de enxergar a luz de Jesus e o seu evangelho é a religião, e essa com certeza faz isso. Os fariseus, eles estavam chafurdados, atolados na religião. Lembrando que religião e evangelho são coisas distintas, mas que se interlaçam na sua forma de se apresentar aqui onde nós vivemos. Talvez seja impossível, não vou dizer que é, mas talvez seja impossível viver o evangelho completamente puro de Jesus Cristo sem a interferência da religião. Nós temos um jeito religioso de vivermos o evangelho. A nossa oração, diz John Stott, é uma prática religiosa. Nosso jejum é uma prática religiosa. São coisas boas da religião, mas as coisas más da religião vêm no pacote. E elas deformam a nossa maneira de ver o evangelho. Os nossos olhos são deformados pela religião. Aquela coisa de nós sempre fazermos alguma coisa pura e exclusivamente para agradarmos a Deus, no sentido de obtermos dele alguma coisa e ele ficar nos devendo alguma coisa. Fazemos então com segunda intenção. Fazemos então porque queremos merecer alguma coisa, queremos ser dignos de alguma coisa. Isso é religião. Fazemos as coisas boas, como dissemos agora há pouco, com más intenções. Isso é religião. Fazemos por fazer, oramos por orar, lemos a Bíblia por ler, dizemos eu te amo por dizer eu te amo. Mas a verdade disso tudo está longe. Isso é o que? Religião. Praticamos condutas, nos postamos diante de leis, regras e normas, mas o coração está longe. Religião que deforma a minha maneira de enxergar a luz de Jesus. Eu ouvi uma frase atribuída a um pastor americano chamado Erwin McManus, que eu achei muito legal. E ele disse alguma coisa assim: queremos ser conhecidos pela fé. Não é verdade, irmão? Nós somos o povo da fé. É fé para cá, fé para lá. Ligue nos programas de televisão evangélicos e você vai ouvir, a palavra que você mais vai ouvir é fé. Porque você veio aqui dar o seu testemunho, por quê? Porque eu tive fé, porque a fé, eu tenho fé, eu sou um homem cheio de fé, uma mulher cheia de fé. Mas a frase continua, essa foi o adendo. Mas Jesus nos disse que seríamos conhecidos pelo quê, irmão?
pelo amor. Jesus não disse que seríamos conhecidos pela fé, seríamos conhecidos pelo amor. Por que nós optamos sermos conhecidos pela fé? Ele continua: escolhemos a fé porque é mais fácil fingir ter fé do que fingir ter amor. E evangelho é amor. Evangelho tem a sua consistência, base e plenitude no amor. Religião exclui o amor. Evangelho é amor. Se os nossos olhos estão contaminados, bagunçados, alterados pela religião, vamos olhar as coisas de forma errada. Vamos interpretar a Bíblia de forma errada. Vamos ouvir uma coisa e entender outra. Vai ser tudo mais difícil. A nossa relação com as pessoas vai ser difícil. A nossa relação com a comunidade vai ser difícil. A nossa relação com o que nós fazemos aqui dentro vai ser difícil. A nossa relação com as pessoas lá vai ser difícil. A relação com o mundo vai ser muito mais... Porque ela vai ser uma relação religiosa. O religioso acha que ele é melhor que os outros. O religioso sobe no patamar da perfeição e diz: eu sou bacana. Sabe por quê? Porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não vou ser atingido. Eu sou bacana, porque Deus me dá graça em todas as coisas, porque Deus é comigo. Olha só, que maneira de interpretar a palavra equivocada e que me gera problemas na minha relação com as pessoas. Eu tenho capacidade, então, pela minha deformação, de pegar o que é luz e transformar em trevas. Nós precisamos dos nossos olhos curados, irmão. Se nós queremos conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, em nome de Jesus, hoje começa uma busca para todos nós, para que os nossos olhos, o nosso olhar seja curado. Paulo fala algo a respeito lá em Efésios, quando ele escreve aos de Éfeso, ele diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Paulo está escrevendo a eles: olha, eu espero muito que os olhos de vocês sejam abertos. Isso significa que nós corremos o risco de vivermos cegos, mesmo de frente à luz. Esse é um perigo seríssimo. É o interpretar errado todo o Evangelho e jogar a minha vida fora vivendo uma mentira. Porque eu enxerguei errado, porque eu enxerguei duplamente, porque eu pensei que era assim e não era, porque eu analisei de forma errada e interpretei de forma errada. E a última coisa que eu quero dizer para você é que essas trevas precisam nos dar temor, no mínimo, porque Jesus diz que são trevas muito escuras. Pensar na possibilidade da luz que está em mim não ser luz e ser trevas. Uau! Pensar que eu estou no caminho certo, achando que eu sou bacana, achando que eu sei, e quando eu olho para mim, eu estou no lugar daqueles fariseus, interpretando tudo errado. Me relacionando com as coisas de Deus de forma completamente equivocada. Não sei se para você dá medo, mas para mim dá um medo, irmão. Um temor, acho que essa é a melhor palavra. Jesus disse lá em Lucas, no texto que nós estamos conversando, o versículo 35 diz: portanto, cuidado, para que a luz que está no teu interior não seja trevas. E lá em Mateus 6, 22, um termo que ele não usa, mas olha só o que ele diz lá: portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, uau, que tremendas trevas elas são. E aí? O que a gente faz com tudo isso? Como é que eu posso curar o meu olhar? Não tem receita, irmão.
Aliás, essa não é a teologia que a gente aplica nas nossas conversas aqui. Teologia da receita, não tem. Tem um coração voltado para Deus. Tem um desejo de acertar as coisas. Tem uma proatividade para com o Espírito. Uma coisa que eu acho incrível de Jesus é que Ele não nos denuncia alguma coisa por denunciar alguma coisa. Tipo assim, ó, agora, tá vendo? Vocês têm os olhos contaminados, problema de vocês. Se vira aí, meu amigo. Semana que vem eu volto para ver como é que você está. Não. Aliás, as denúncias de Jesus são acompanhadas de uma direção para que a gente tenha aquilo resolvido e curado na nossa vida. E a graça de Deus está aqui entre nós, nos envolvendo para gerar isso, cura. Porque na verdade, irmãos, tem algumas coisas que nós carregamos em nós que a gente não sabe como se livrar delas. E muitas vezes, creio eu, que essa maneira errada de interpretar as coisas de Deus, a luz que brilha, a gente muitas vezes não sabe como se livrar disso. Coisas que a gente carrega dentro de nós, posturas que a gente tem, pesos que a gente carrega, coisas que nós precisamos entregar na mão de Jesus e dizer para Ele: não consigo, não sei, não posso, me ajuda. Essa é a atitude que nos liberta de interpretarmos as coisas de Deus de forma errada. Esse é o desafio para todos nós. Dobrarmos o nosso joelho e dizermos: Jesus, tem misericórdia da gente. Se a gente tem tido um olhar duplo, com um pé na terra e outro no céu, arranca esse pé da terra, Jesus, nos ajuda. Não quero servir a dois senhores. Não quero interpretar o teu evangelho dessa maneira. Se nós temos sido atingidos pela religião, que nos faz interpretar a luz de forma errada, Jesus, me livra da religião, me ajuda, me socorre. E eu não tenho dúvida nenhuma de que uma grande obra de libertação para todos nós vai acontecer. As pessoas têm muito medo do diabo, dos demônios, do capeta, do cramunhão, do Beuzebu. A gente tem pouco medo de nós mesmos. Precisamos ter mais medo de nós mesmos, do nosso pecado, do nosso jeito errado de ver as coisas, e buscarmos socorro no Senhor, naquele que livra a todos nós de tudo isso e nos coloca com os olhos limpos, simples, singelos, tranquilos, como os discípulos demonstraram ter, e que eu sei que é a vontade de Deus para cada um de nós. Deus nos quer com bons olhos, irmãos, e que Ele nos ajude em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Amém. Vamos orar e pedir para Jesus nos ajude. Vamos pedir socorro, irmão, para a gente não fazer do Evangelho um instrumento que nos afasta de Deus. Para a gente pedir misericórdia e pedir para o Senhor que nos limpe, nos livre e purifique os nossos olhos. Do jeito que você sabe, curve a tua cabeça, concentre-se agora em Deus e ore. Peça a Ele que te liberte, assim como eu quero pedir pela minha vida. Peça a Ele que a luz brilhe sem interferências. Peça a Ele que a ganância seja lançada fora. Peça a Ele que os interesses dessa terra saiam do teu coração. Peça a Ele que a religião pare de interferir na interpretação da luz que tem brilhado sobre você. Peça a Ele que traumas de uma exploração espiritual que você passou, talvez você tenha passado por isso, parem de interferir na tua maneira de receber a luz de Jesus. Limpa-nos nessa noite, Senhor. Purifica os nossos olhos, Jesus. Nós queremos encontrar o Teu Evangelho da forma mais limpa possível. Nós queremos, Jesus, nos assentar na Tua mesa e entender o que nós estamos fazendo.
Nós queremos, Jesus, conviver com o Evangelho de forma limpa e transparente. Faz isso acontecer em nós, nós te pedimos. Como o salmista escreveu, sonda o meu coração. Sonda o meu coração. E se há algo em mim que não te agrade, limpa, Senhor, e me coloca no caminho certo. Coloca os meus irmãos aqui no caminho certo. Essa é a nossa oração dessa noite. Que o desdobramento dessa conversa, Senhor, acompanhe a nossa semana. E que Teu Espírito nos mostre, nos aponte quais as coisas que estão deformando o nosso olhar. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda. Em nome de Jesus.